Perguntas e respostas sobre vida no campo. Há uma crescente confusão entre o nosso povo sobre a questão da vida no campo, e alguns irmãos têm nos feito algumas perguntas sobre deixar as cidades e ir ao campo. E pela graça de Deus, nesse vídeo, nós vamos responder essas perguntas. Eu peço que você assista este vídeo até o final, pois temos alguns testemunhos de irmãos do nosso grupo que já vivem no campo, que com certeza vai te ajudar. Pergunta 1. Ellen White declarou que devemos levar a mensagem do Evangelho àqueles que vivem nas cidades. Esse pedido de Deus para evangelizar cidades não é uma ordem para o povo de Deus ficar nas cidades? O pedido de Deus para deixar as cidades não é um pedido para esquecer os perdidos ali nas cidades. Pelo contrário, somos aconselhados a fazer planos especiais para advertir aqueles que vivem nos grandes centros populacionais. A ordem de Deus é: devemos elaborar sábios planos para advertir as cidades, e ao mesmo tempo morar onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das influências contaminadoras e corruptoras que nelas tanto prevalecem. As cidades devem ser trabalhadas de postos avançados. O mensageiro de Deus disse: não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as, a fim de adverti-las do que está para sobrevir à terra. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Portanto, o pedido de Deus para evangelizar as cidades não é uma ordem para o povo de Deus ficar nas cidades. Deus não está pedindo para você ficar nas cidades para evangelizar cidades, mas para você ir ao campo e fazer planos para evangelizar cidades. Então, essa história de que temos que viver na cidade para salvar as pessoas perdidas na cidade não é um conceito correto. Veja agora um testemunho do irmão Daniel e da irmã Neuza, do nosso grupo, que já mora no campo. Anda dizendo por aí que não devemos ir para o campo, porque se nós formos para o campo, a cidade não vai ser evangelizada. Será que isso é verdade? Nós temos aqui 2 obreiros do Vida no Campo que vai mostrar se isso é verdade. Na realidade são 3 obreiros, mas um não está aqui. Está aqui o Daniel e a irmã Neuza. Daniel, é verdade que anda dizendo por aí que se você for para o campo, a cidade não vai ser evangelizada. Isso é verdade? A paz de Cristo para todos. Então, irmão Eduardo, o senhor fez uma pergunta muito importante. Se é verdade que estão dizendo por aí que se nós morarmos no campo, nós não podemos visitar a cidade, será algo impossível visitar a cidade e adverti-la da breve volta de Cristo, dos acontecimentos finais, eu digo que isso não é verdade. Porque eu sou a prova, eu sou por experiência própria, eu já moro no campo já faz 3 anos, e nós temos visitado toda a cidade de Itapiraí, de porta em porta, batendo de casa em casa, visitando famílias por família e entregando preciosos materiais sobre a verdade presente. Eu gostaria de mostrar então alguns desses materiais presentes, materiais preciosos que nós estamos distribuindo nos lares das pessoas. Por exemplo, nós temos aqui a revistinha Saúde Natural, Como Curar as Doenças, uma revistinha que fala sobre os 8 remédios de Deus revelado, de Deus para nós, o povo de Deus. Essa revistinha tem sido uma bênção para nós evangelizar, tem abrido portas para as pessoas dar atenção à mensagem do terceiro anjo. Junto com essa revistinha nós distribuímos vários folhetos, vários materiais. Por exemplo, esse jornalzinho que fala sobre a crise mundial. Esse jornalzinho que fala sobre a estátua de Daniel capítulo 2, a história do mundo todo num capítulo da Bíblia. Fala sobre as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, fala sobre o sábado, a marca da besta, o sinal de Deus que é o sábado, fala sobre a formação da imagem da besta. Então, este material tem sido uma bênção para nós evangelizar, porque ele inclusive explica como calcular o número 666, que é o número da besta, do anticristo. Junto com esses folhetos, nós estamos distribuindo também esse folheto
fala sobre os 12 grandes sinais da volta de Jesus, né? Um folheto maravilhoso, de várias páginas. Temos também um folheto aqui falando sobre, atenção, vem aí a terrível lei dominical, falando sobre a imposição da guarda de domingo que acontecerá em breve. Também folheto sobre os 10 mandamentos. Muito bom este folheto. E também estamos distribuindo vários livretos desta categoria, como por exemplo a Rendição do Eu. Tem um outro livrinho que eu não tenho aqui agora em mãos, mas já acabou. É um livrinho que fala sobre o estado do homem na morte. Contém várias passagens bíblicas que explica passo a passo o que acontece após a morte. Esse é um dos temas que precisa ser esclarecido ao público. E também nós estamos distribuindo folhetos como, por exemplo, Covid-19, um alerta, né, sobre vigilância e controle das massas populares que está ocorrendo em nossos dias. Folhetos simples como esse sobre Jesus está chegando, demonstrando que todas essas coisas estão acontecendo porque os seres humanos estão destruindo a Terra e Jesus terá que voltar muito em breve, né? E temos distribuído mais de 1.500 livros Grande Conflito, ou A Grande Controvérsia. É o mesmo título, né? É o mesmo livro, mas com título diferente, né? A Grande Controvérsia, o Grande Conflito ou o Conflito do Século, é tudo a mesma coisa. Ô Daniel, e vocês visitam a cidade quantas vezes por semana? Então, uma vez por semana, a gente passa o dia inteiro na cidade, visitando as pessoas, as famílias de porta em porta, distribuindo esses materiais. E inclusive agora recentemente nós estamos dando os 3 estudos bíblicos para 3 famílias, né? E tem sido uma bênção para nós esse trabalho missionário que nós estamos fazendo de porta em porta. E já está completando um ano, a cidade está quase toda evangelizada, né? Então, a cidade de Itapiraí, tem 8 mil todos habitantes. os bairros já estão evangelizados, já batemos de porta em porta. Não tem mais casa para nós bater aqui em Itapiraí que não temos visitado. Temos visitado para outros sítios e chácaras mais longe, né? E também estão sendo evangelizados, né? Irmã Neuza, e o resultado disso aí, qual foi? A cidade de Itapiraí é uma cidade com 8 mil habitantes. Esses habitantes, a gente tem tido contato com essas pessoas, em porta a gente tem visitado mais de 8 mil habitantes. E, inclusive, tem várias pessoas que entenderam a mensagem de saúde, né? Entregando esses folhetos de saúde, as pessoas entenderam. E hoje as pessoas vegetarianas, que nem seu Nelson, né? Roseli, 2 pessoas que são vegetarianos. Eles abraçaram essa mensagem através da gente, né? No começo era muito difícil pra gente, mas depois de... eu tô 4 anos aqui, Daniel 3, né? Eu tô 4 anos e tem 3 anos que a gente estamos fazendo esse trabalho. Graças a Deus, nós temos sido bem recompensado por Deus. Deus tem nos dado força e nos tem cada dia aumentado a nossa fé visitando as pessoas. Inclusive até pastores, né, irmã? Isso. Inclusive, nós teve um contato com um pastor, ele era de uma determinada igreja, que eu nem sei, e ele já visitou aqui nosso grupo, ele gostou muito. Sempre ele posta, né, Daniel? Pedindo informação, ele vê um texto lá e ele fica em dúvida e manda para... Quando a Lia estava aqui, ele mandava para a Lia, né? Esse texto aí eu não entendi como vocês entendem. Vem aqui me explicar. Mas a gente só somos 3. A gente só somos 3. Então, esse período que vocês fizeram é só em 3 obreiros, né? 3 obreiros. Então é possível evangelizar as cidades morando no campo? Sim. É muito gostoso, a gente chega muito feliz. E é história quem diz que ir para o campo e a cidade. Vai ficar como? Né? É história isso. É história. Você no campo, você pode evangelizar a cidade. A gente tem tido essa experiência de morar no campo e visitar a cidade. É a coisa mais gratificante que tem. Você tem um texto para ler, Daniel? Então, eu estou procurando um texto aqui no livro Eventos Finais, onde a profeta do Senhor, ela nos diz
não serão as cidades advertidas? Então, o que nos diz a profeta do Senhor? Ela responde, sim, mas não por o povo de Deus nelas morar. E ela diz, devem morar no campo e a partir daí avançar de passo a passo naquelas habitações aos arredores e ir avançando para as cidades mais longe, para as de perto e mais longe, e advertindo as pessoas, dando a mensagem do terceiro anjo, semeando a semente do Evangelho. Como diz a palavra de Deus, tudo que semearem, certamente irá colher. Né? Então, o que nós semearmos, nós teremos a colheita. Né? Então, nós temos que fazer a nossa parte, confiar em Deus, obedecer a ordem do Senhor de sair da cidade para o campo, porque a profeta de Deus diz que muito em breve a questão de comprar e vender será muito séria. E qual é o papel fundamental que nós devemos aprender aqui no campo? Semelhante a Moisés, lá antes de poder libertar o povo de Israel, Deus teve que enviar Moisés para o deserto. Moisés teve que ficar 40 anos no deserto e aprender uma nova educação, desaprender tudo que ele aprendeu no Egito e aprender uma nova educação para depois Deus o enviar como libertador do povo de Israel. Então, meus queridos, é tão importante essa questão de nós obedecermos a ordem da profeta de Deus, de sairmos da cidade e morar no campo, porque ir para o campo é um preparo para a gente amadurecer o caráter, tal como Moisés, para Deus nos preparar para o batismo do Espírito Santo na chuva serôdia, para dar o alto clamor. Sem esse preparo, sem ir para o campo, com o tempo, para poder, com o tempo, aprender uma nova educação. A verdadeira educação, que Ellen White diz assim, se nós falharmos em aprender a verdadeira educação, ela diz, jamais teremos um lugar no reino de Deus. Então, sem esse preparo para o campo, vivendo no campo, nós não estaremos preparados para receber chuva cheirosa para dar o alto clamor. Então, é um alerta para você. Não acredite naqueles homens que estão dizendo que se você sair do campo, sair da cidade para o campo, não é possível advertir a cidade, serão abandonadas na cidade, as pessoas vão perecer, que não é possível pregar o Evangelho. Isso não é verdade, isso é mentira. Então, meus irmãos, aceite o conselho da profeta de Deus, como diz 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus, estarei seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Este é o tempo, mais do que já está atrasado, que o povo de Deus deveria estar morando no campo, em preparo para a crise final que está diante de nós. Então eu agradeço a Deus pela casa que o Senhor me deu, pelas bênçãos que estou recebendo aqui no campo, e louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Então, isso é a verdade. Mas muitos pastores adventistas estão jogando por terra esta verdade. Observe agora o que eles estão falando. Seria esse o tempo de sairmos das grandes cidades como adventistas? Creio que não. Se nós saíssemos hoje, as cidades seriam abandonadas e a missão de pregar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo não ocorreria. É lamentável ver um pastor, como o pastor Tim, que fez teologia, fez doutorado, leva uma vida muito boa, com muita mordomia, sendo pago com o dinheiro dos santos dízimos, combatendo uma verdade tão clara. Por isso que Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Em uma live chamada Devemos Sair das Cidades, esses 5 pastores adventistas também jogam por terra a mensagem do Vida no Campo. Observe que o pastor Euronildes Chagas fala. Proporcionalmente, a gente percebe que há muito mais conteúdo sobre a vida nas cidades e o trabalho nas cidades do que sobre a vida no campo. Há 107 artigos de Ellen White onde ela aborda o tema campo e cidade. Dos 107, 24 ela diz para sair das cidades e implantar instituições fora da cidade, colégios, sanatórios e etc.
75 do 107, 75, ela fala sobre ficar na cidade para evangelizar a cidade. Ela fala sobre ficar na cidade para evangelizar a cidade. Ela fala sobre ficar na cidade para evangelizar a cidade. Observe que ele disse que tem 75 textos de Ellen White que ela fala que temos que ficar nas cidades para evangelizar cidades. Então, aqui está um desafio ao pastor Euronildes. Desafiamos o pastor Euronildes Chagas a nos mostrar um texto de Ellen White, desses 75 que ela afirma ter, em que ela fala que não devemos ir ao campo, mas devemos ficar nas cidades para evangelizar cidades. Então, aqui está o desafio ao pastor. Estamos aguardando esse texto, pastor. Por favor, nos enviar. Porque esse texto não existe. Porque senão ela ia se contradizer, porque ela diz que temos que ir para o campo e do campo evangelizar cidades. Pergunta 2. Como posso ir ao campo se ganho muito pouco? Eu não tenho nenhum recurso para comprar um terreno, quanto mais uma chácara. Eu não tenho emprego, porque não há empregos. Para aqueles entre nós que não são ricos em bens deste mundo, o chamado para ir ao campo é uma oportunidade de exercer grande fé, grande e prevalecente fé nas promessas da palavra de Deus. Deus é poderoso para nos ajudar a ir ao campo. Essa é a sua vontade. Então devemos clamar e orar para que Deus opere. 1 João 5, 14 e 15 diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Veja agora o testemunho da irmã Cezinha e do Daniel, do nosso grupo, que não tinham nenhum recurso para comprar seu lugar no campo e construir sua casa. Mas eles oraram e jejuaram e clamaram para que Deus cumprisse sua promessa na vida deles. Observe. Então, tá vendo aí, ó? Isso aqui é a casa da irmã Cezinha. Que nós vamos contar a experiência dela para os irmãos, né? Que tem irmãos aí achando que nunca pode ir para o campo, que ele não tem condições. Pois a irmã Cezinha não tinha condições, estava desempregada, não tinha perspectiva, não tinha condições nem de comprar o terreno, nem de pagar o terreno. Pois ela construiu, pagou o terreno, comprou essa casa, construiu, né? Comprou todos os materiais, construiu essa casa aqui. Mostrando que se nós confiarmos em Deus, nós vamos vencer. Aqui tá a irmã Cezinha. Tá vendo aqui, ó? Vou entrar aqui dentro da casa pra gente ver. Ó, já tá em acabamento, tô finalizando. Casa dela, né? E não tinha um centavo e nenhuma perspectiva. Que a vista que ela tem aqui do campo, né? E é um lugar muito lindo. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Muito lindo. E ela construiu. Deus operou um milagre e ela vai contar aqui agora. O nome dela é irmã Cezinha. Aqui tá a irmã Cezinha. Canta aí, irmã Cezinha. Como que você conseguiu, sem nenhum centavo, construir essa casa e comprar o terreno? Sem nenhum centavo. Glória a Deus por isso. Mas Deus proveu os centavos para mim. Então, né, irmãos queridos, boa tarde. Que Deus abençoe a cada irmão, tá? E assim, irmão, eu estava cuidando da minha mãe, doente, com Alzheimer. Ela ficou 6 anos prostrada com essa doença, Alzheimer, né? Totalmente dependente, e eu cuidando dela. Eu acabei ficando também muito doente, irmão, debilitada. E já uma certa idade, mais de 50, né, irmão? Quase 60 anos já, né? Onde que eu ia arrumar trabalho? E também eu não podia, porque cuidando da minha mãe, não dava para me sair para trabalhar, né? Não tinha perspectiva nenhuma, irmão, de nada. E tinha o desejo de vir para o campo, né? Tinha o desejo. A mensagem me chegou nessa ocasião, né? Me chegou a mensagem, né? A mensagem do Deus único, a mensagem, né, justiça pela fé, vida no campo, todas essas mensagens que nós temos conhecimento agora, chegou para mim bem nessa data, nessa ocasião em que eu estava ali cuidando da minha mãe, né? Fiquei ainda, acho que uns 2 anos, minha mãe faleceu com 6 anos, 6 anos minha mãe ficou acamada, eu cuidando.
Imagina os irmãos como eu fiquei, debilitada, depressiva, porque não é fácil cuidar de pessoas assim, né, irmãos? Os irmãos já devem saber como é complicado, né, irmãos? E eu ali, aí minha mãe faleceu e eu fiquei ali doente. Eu não tinha perspectiva nenhuma, irmão, de nada, muito menos de arrumar trabalho, porque eu já com 60 anos, onde eu ia arrumar trabalho, né? E agora? Eu queria vir para o campo, os irmãos, todo mundo, né, já falando, todo mundo agitado para vir para o campo. E Um já estava vindo, né? Já estava construindo. Alguns já estavam vindo, né? Que teve uns irmãos aqui que já está aqui há vários tempos, né? Logo do início já vieram, já construíram suas casas e eu querendo, só não querer, irmão, mas não via perspectiva nenhuma. Não tinha ganho, não tinha nem nada mesmo, irmão, nada, nada. Aí orei, pedindo a Deus, confiando em Deus, feliz, confiando em Deus, né? Irmãos, o que Deus fez para mim foi maravilhoso. Me curou fisicamente, porque eu achava que eu ia falecer também logo. Assim que minha mãe fosse, eu ia também. De tão debilitada que eu estava, de tão cansada, doente, depressiva. Tomei até remédio, esse remédio faixa preta, eu tive que tomar. Tomei pouco tempo, graças a Deus, Deus me libertou. Comecei a fazer o processo também natural, parei com isso, graças a Deus, né? Fiquei boa também, mas sem nenhuma perspectiva. Aí, de repente, irmão, me aparece o quê? Um trabalho. Me aparece um trabalho. Uma cunhada minha que trabalhava numa casa lá já há muitos anos, há 30, 40 anos, trabalhava com esse pessoal, precisou de uma cozinheira vegetariana. Eu falei, opa, é comigo mesmo, porque a gente já é vegetariano, tudo é isso mesmo que eu quero. Mas nunca imaginei, irmão, que ia conseguir mais trabalho, né? Daquele jeito, doente, na idade, já uma certa idade. Aí fui lá, fiz a entrevista e eles acertei o trabalho, comecei a trabalhar e foi só alegria daí em diante, né? E o trabalho também, o pessoal não trabalha no sábado, né? Trabalho muito bom, eles são judeus, não trabalham sábado, Deus sabe, trabalho até sexta-feira, até 3 horas, 2, 3 horas eu já estou livre para ir para casa. E eles são judeus, né? São vegetarianos, né? Não tenho que ficar mexendo com nada que não pode, né? Com carnes, né? Imundas, né? Então, irmãos, Deus preparou tudo, eu vejo assim, claramente, minha confiança, minha esperança em Deus, né? E Deus preparou tudo. E aqui estou eu hoje, ó, já na minha casa, tá quase pronto. Pagou o terreno, né? Paguei minha parte do terreno, tá? Comprei todos os materiais, os irmãos também me ajudaram, né? Na construção, né? Pago os pedreiros quando posso, outros irmãos também ajudam, enfim, irmão, tá quase finalizando já minha casa. E se a gente confiar em Deus, né, mano, e colocar certeza, na mão de Deus e fazer a nossa parte, Deus vai abrir um caminho, porque Ele prometeu que vai levar o seu povo pro campo, né? Do nada, irmão, Deus abre portas, Deus dá oportunidade, foi o que Deus fez na minha vida. Fiquei boa, rejuvenesci, irmão. Amém. Rejuvenesci, benção, né? Comprei minha casa, né, eu tava assim, ó, já caindo já de doente, envelhecida, com tanto sofrimento, né? Deus me rejuvenesceu, me deu trabalho, estou forte, trabalhando, construindo minha casa. Logo eu vou estar aqui, irmãos. Então, a casa dela... Graças de Deus. Amém. E a casa dela, eu vou mostrar mais um pouco para os irmãos. Já está finalizando, né? Eu vou mostrar aqui de frente, né? Para os irmãos verem que Deus opera milagres, né? Aqui está ó, a casa dela. Um local muito bonito que ela escolheu aqui. Vou mostrar aqui bem de cá de lado. Essa é a casa. Tem uma vista muito linda de frente para as montanhas. E aí está ela já. A casa praticamente pronta, já vai mudar o mês que vem. E tudo acabadinha, tudo bem bonitinha. Então, irmãos, Deus opera milagre. Não fica aí pensando, se martirizando, dizendo que eu não posso, eu nunca vou para o campo. Porque se você confiar em Deus, confiar nas suas promessas, fazer a sua parte, Deus vai fazer a dele e Ele vai cumprir a sua promessa de levar o seu povo para o campo. Ali o quintal que ela vai plantar depois aqui, organizar para fazer um jardim, né? Então, confie no Senhor e as suas promessas vão se cumprir em você. Agora, Daniel, uma pergunta. Tem pessoa que também fala aí que eu não tenho condições de ir para o campo, eu ganho muito pouco, como é que eu vou para o campo, né? E a gente vê aqui que teve pessoas aqui que veio sem nada. Você foi um delas, né? Você não tinha um centavo. Graças a Deus. O que você já construiu sua casa? O que você conseguiu já? Então, irmão Eduardo, eu posso falar que graças a Deus, apesar de eu ter
meu registro de trabalho em branco, eu não ter profissão nenhuma e não ter renda nenhuma, eu saí de Itapevi e vim morar no campo sem ter salário, sem ter renda nenhuma. E graças a Deus, pela fé, o Senhor abriu as portas. Eu não tinha condições de construir essa casa como vocês estão vendo, né? Aqui está a minha casa de laje, né? Eu consegui bater laje na minha casa, graças a Deus construí minha casa com 2 quartos, uma sala e cozinha americana, um banheiro. E ao redor da casa nós estamos plantando várias espécies de alimento, árvores frutíferas, e nos preparando para a crise final, que muito em breve a questão de comprar e vender, meus queridos irmãos, será muito sério. Então, pessoal, esse pedaço de terra aqui, ó, isso aqui era mata fechada, o mato vinha até aqui na beirada da rua aqui, ó. Eu levei mais de 3 meses para roçar todo esse matagal aqui, arrancar raiz de bambu. Isso aqui era mata fechada, cheia de árvores aqui. E pela graça de Deus, no facão e na foice e no machado, eu limpei esse pedaço de terra aqui. Agora eu estou plantando banana, para fazer um monte de plantação de bananeiras aqui. Plantei milho, já está nascendo milho, ó, já brotou milho. Aqui nas beiradas plantei algumas canas. E vou encher isso aqui de bananeira aqui, ó. Essa semana passada eu já plantei quase 40 pés e mudas de bananeira aqui, ó. Naquele pedaço ali tem um bocado, né? E tem algumas plantações ali em cima para mostrar. Aqui é um pé de uva que eu plantei no método do anjo. Já essas alturas já está começando a brotar as folhas, ó. Daqui para o final do ano, esse pedacinho de pé de uva aqui vai estar cheio de uva, viu? Aqui, ó, 2 pés de mexerica. Andei plantando aqui feijão de porco ao redor dessa árvore frutífera que eu plantei no método do anjo. Qual que é o objetivo? O objetivo aqui é adubar a terra. As leguminosas ajudam a adubar, a fixar o nitrogênio do ar na terra e beneficia não só a terra, como também as plantas. Aqui também, ó, plantei um pé de pêssego que eu comprei no início desse ano. Já está dando pêssego, olha só que coisa maravilhosa. Aqui, ó, plantei feijão rajado semana passada, agora que ele está brotando, ó. Pera, no método do anjo. Ali é pé de maçã Fuji. Aqui nós temos os feijões que eu plantei, ó. Olha que coisa bonita tá esse feijão, ó. Feijão, pé de abacate que eu plantei. Aqui é um pé de jaca que eu plantei no método do anjo, ó. Olha como ele tá crescendo, ó. Era pequeno esse pé de jaca, olha o tamanho que ele já tá, ó. Pé de jaca que eu plantei no método do anjo. Aqui são mais de 100 mudas de abacaxi que eu plantei, já tá dando abacaxi, ó. Ali, ó. Aqui é uma qualidade de abacaxi, ali é outra qualidade de abacaxi, ó. Deus lhe ajudará a encontrar um lugar no campo, se você buscá-lo com fé e não souber como, ou se não souber o caminho. Agora é a hora de orar fervorosamente a Deus por ajuda, para que isso aconteça em sua vida. Esta é a vontade dele. É a vontade dele para a sua família. É a vontade dele ajudar você e mostrar para você aquele lugar que ele tem para você no campo. Deus deseja que exerçamos fé e acreditamos que ele é capaz de prover o que é bom para a nossa família. Podemos pegá-lo na palavra, crer nele e saber que nos dará graça e poder para fazer justo o que pede de nós. A fé é simplesmente pegar Deus em sua palavra, crer que ele cumprirá suas promessas, porque disse que o faria. Não confie em pastores incrédulos, que não crê no poder de Deus, como esse que você verá agora. Porque depois de 35 anos e meio de trabalho, eu ainda não tenho recursos para comprar um terreno, quanto mais uma chácara. Se acreditássemos no que o pastor disse, nenhum pobre poderia ir ao campo. A irmã Cezinha, o Daniel e outros do nosso grupo não poderiam agora estar no campo. O pastor Newton Rosa esqueceu que Moisés tirou mais de 1 milhão de pessoas do Egito sem um centavo e sem uma espada. Ele não crê que Deus é poderoso para dar o que promete. Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo. Deus ajudará o seu povo a encontrar lares como estes, fora das cidades. Então, irmãos, esta é a promessa de Deus.
E se você crê nessa promessa, ele vai cumprir na sua vida, assim como tem feito na vida de muitos irmãos aqui do nosso grupo. Pergunta 3. Muitos pastores e alguns membros estão dizendo que não precisamos sair das cidades para mudar o nosso caráter e nos proteger dos desastres vindouros, pois teremos que confiar em Deus no final e que Ele vai nos livrar onde estivermos. Isto é verdade? Não, isto não é verdade. Observe o que Deus nos diz. Deus revelou o que deve acontecer nos últimos dias, para que o seu povo possa estar preparado para enfrentar os torvelinhos da oposição e da ira. Aqueles que têm sido advertidos dos acontecimentos impendentes não devem cruzar os braços numa calma expectativa da tormenta que se anuncia, consolando-se com a ideia de que o Senhor há de proteger os fiéis no dia da calamidade. Há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Então, Deus não vai proteger aqueles que não se esforçam ou não fazem nada para sair, se eles já foram esclarecidos que é para sair. Ela diz que aqueles que têm sido advertidos não devem cruzar os braços numa calma expectativa da tormenta que se anuncia, consolando-se na ideia de que Deus vai proteger seus fiéis no dia da calamidade. E embaixo ela diz: muitos se assentam numa calma expectativa, dizendo que, confortando-se, né, com o pensamento de que Deus vai nos proteger no tempo de angústia. Mas ela deixa claro: o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. E um dos mandados dele é procurarmos ir para o campo, para mudar o nosso caráter, para nos livrar dos desastres vindouros que se abaterá nas cidades, e também, irmãos, para nos preparar para a crise da lei dominical. O comprar e vender será muito sério, e isso muito em breve, não vai demorar muito. A história de Ló serve como um bom exemplo disso. Certamente Deus poderia ter livrado Ló e sua família enquanto eles permanecessem na cidade. Que coisa horrível seria para Ló, junto com a sua esposa e filhas, em pé entre as ruínas escaldantes de Sodoma, pisando em corpos carbonizados. Mas esse não era o método de Deus. Ele disse a Ló para sair. A respeito desse incidente, a caneta da inspiração diz: houvesse Ló se apressado como o Senhor desejava que fizesse, e sua esposa não se teria transformado numa estátua de sal. Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso. Não nos assemelhamos a ele. A mesma voz que advertiu Ló de que deverias abandonar Sodoma ordena-nos: sai do meio deles, apartai-vos e não toqueis nada imundo. Os que obedecem a esta advertência encontrarão refúgio. Então, esse é o conselho de Deus. Deus, através do Espírito de profecia, deixa claro que uma das razões pelas quais o povo de Deus deve deixar as cidades é evitar o juízo de Deus que cairão sobre elas. Observe as seguintes instruções. O Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. A sua punição será proporcional aos seus pecados. Eventos Finais, página 95. Saí das cidades. É a mensagem do Senhor que me foi dada. Virão terremotos, virão enchentes, e não nos devemos estabelecer nas ímpias cidades. Outra razão para sairmos é especialmente a mudança do nosso caráter, e por causa do comprar e vender, que será muito sério. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Cristo está à porta, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Repetidas vezes o Senhor me tem instruído de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades, levando-as para o campo, onde podem produzir suas próprias provisões,
pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. Mas os pastores estão dizendo que morar nas cidades não afeta a formação do caráter cristão. Observe. Seria bom poder criar nossos filhos, como o pastor falou, num lugar mais retirado, que tivesse contato com a natureza. Mas Jesus foi criado em Nazaré, uma cidade ímpia, e ele foi a luz aonde ele viveu. É verdade isso que ele falou? Jesus foi criado na cidade ou no campo? Jesus foi criado na parte rural de Nazaré. É o que nos diz a inspiração. A infância e juventude de Cristo foram passadas em circunstâncias humildes, em condições favoráveis ao desenvolvimento de uma constituição sã. Sua vida foi, na maior parte, passada ao ar livre. Ele bebia das puras correntes de água e comia os frutos do pomar. Fruía os vários sons dos pássaros, enquanto entoavam seus louvores ao Criador. Deleitava-se na beleza das flores, que esmaltava os campos. Observava com alegria a glória do firmamento, o esplendor do sol, da lua e das estrelas, e contemplava com admiração o nascer e o pôr do sol. O livro da natureza achava-se aberto diante dele, e fruía-lhe as delicadas lições. As montanhas eternas, os bosques de oliveiras, eram lugares prediletos de retiro, onde ia para comungar com o Pai. Ele era cheio de sabedoria divina, e mediante o estudo da natureza e pela meditação e comunhão com Deus, suas faculdades espirituais foram fortalecidas. Então, se ficarmos com os pastores, teremos que rejeitar as instruções de Deus. Não temos outra alternativa. Pergunta 4. O livro Vida no Campo termina com um capítulo referente à questão da lei dominical chamado Fuga de Emergência no Conflito Final. Isto não leva à conclusão de que haverá uma saída só no final? O livreto Vida no Campo é uma compilação com os títulos feitos pelos compiladores. O título, Fuga de Emergência no Conflito Final, está passando a ideia de uma fuga de emergência no decreto. Mas a declaração de Ellen White logo abaixo revela outra coisa e mostra um processo em duas etapas e não uma única saída no decreto. Observe. Assim, o arrogar-se nossa nação o poder no decreto de tornar obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Ela está dizendo aqui que quando os Estados Unidos arrogasse ou assumisse o direito de decretar o domingo, os adventistas tinham que sair das grandes cidades e ir para as pequenas, e nas pequenas cidades se prepararem para ir ao campo. Aqui ela está se referindo ao primeiro decreto dominical, que ocorreu em sua época, em 1890, e não ao decreto dominical que está vindo agora. Houve um primeiro decreto dominical na sua época, na época de Ellen White. Então observe o que ela vai dizer. O decreto impondo o culto deste dia irá sair em todo o mundo. Em um grau limitado, ele já saiu. Em vários lugares, o poder civil está falando como a voz de um dragão, assim como o rei pagão falou para os cativos hebreus. Então, em 1897, ela está dizendo que o decreto dominical, em um grau limitado, já havia saído. Esse é o primeiro cerco, que era, a partir desse momento, era para o povo de Deus sair das grandes cidades. A partir desse momento, Deus começou a enviar mensagem para o povo de Deus, adventistas, fiéis, sair das grandes cidades e ir para as pequenas, e depois passo preparatório para ir para o campo. Então foi desde essa época que é para o povo de Deus ir para o campo. O primeiro passo envolve deixar as grandes cidades e sair para as cidades menores, que foi pedido por Deus desde 1880. O segundo passo é sair das pequenas cidades e ir morar em lugares isolados entre as montanhas. Tudo isso vem depois do primeiro decreto. Observe, no entanto, que Deus nos avisou, através de sua mensageira,
que assim como foi em Jerusalém, seria para nós. Pois ela disse: será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores. Assim, vemos que Ellen White entendeu que a saída das cidades envolve um processo desde 1890 e não uma única fuga de emergência final. Ela deixa claro que o sinal tinha saído em sua época. Assim como o primeiro cerco de Jerusalém pelo general Sestio no ano 66 foi limitado, assim, em nossos dias, o primeiro cerco, em 1880, foi limitado. Não teve um pleno desenvolvimento de uma lei dominical nos Estados Unidos e no mundo. Quando viesse essa primeira lei dominical em seus dias, ela disse: será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades. Então, havia chegado o tempo, já em sua época, para o povo de Deus começar a sair das grandes cidades e ir para as pequenas, e nas pequenas preparar para ir ao campo. Ela disse: é chegado o tempo em que, conforme Deus abra o caminho, deve as famílias mudar-se para fora das cidades. Vida no Campo, página 36, escrito em 1903. É chegado o tempo, ela diz. Ela disse isso em 1903. Se o tempo para deixar as cidades fosse só na lei dominical, em nossos dias, então não haveria sentido em usar essas palavras, é chegado o tempo. Então, a partir deste momento, ela começou a advertir o povo para ir ao campo. Portanto, sugerir que a saída das grandes cidades esteja ainda no futuro, só quando vier a lei dominical, não está correto. Os compiladores foram infelizes ao criar esse título tendencioso. Com todas essas evidências que você viu neste vídeo e outras, veja o que os pastores lamentavelmente estão dizendo. Mas, finalmente, existe um sinal específico para deixar as grandes cidades, não tem? Quando o decreto for estabelecido, aí fujam. E não é fugir só das grandes cidades, é fugir também do campo para lugares isolados, no meio da selva, se for o caso. Olha que absurdo ele falou. É para sair quando o decreto dominical sair. E depois fugir também do campo. Mas fugir do campo para lugares solitários nas florestas é só quando fechar a porta da graça. Eles estão colocando os acontecimentos no contexto errado. Ellen White diz: veja a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para regiões retiradas. Veja a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Se a crise é a lei dominical e todas as coisas devem estar prontas para a crise da lei dominical, então a saída é antes do decreto. Mas, segundo o pastor, a crise vem e só depois eu devo me preparar. Não está de acordo com a Bíblia e os testemunhos essa explicação do pastor. O decreto dominical nos Estados Unidos, que vai impor isso para todo mundo, é o sinal para sair das grandes cidades para as pequenas. Se formos seguir esse contexto errado dos pastores, como poderíamos ter todas as coisas preparadas para a crise? Porque vem o decreto dominical, segundo eles, aí agora eu vou ter que sair para as pequenas cidades. Depois que eu chegar nessa pequena cidade, eu vou ter que ficar um tempo ali, me preparando para ir para o campo. Nessa pequena cidade, eu vou procurar um sítio, comprar o sítio, construir casa, aprender a plantar, esperar colher, etc, etc. Então, não daria tempo, pois após o decreto dominical, pouco tempo depois, cerca de 3 anos, a porta da graça se fecha. Aí vamos ter que fugir para as florestas, para lugares solitários. Então, não bate com a Bíblia, com os testemunhos, não bate com a realidade essa explicação dos pastores. Pergunta 5. No livro Eventos Finais, capítulo 8, página 121, aparece o seguinte título: Alguns justos nas cidades depois de aprovado o decreto de morte. Ellen White não está indicando que Deus deixaria seu povo permanecer nas cidades até o fim? Não, não é isso que Ellen White está dizendo. Infelizmente, os pastores também ensinam esse erro, baseado nesse texto. Observe. Até no final da história da humanidade, quando já tem o decreto de morte, ainda terá fiéis morando em cidades. Olha o que Ellen White diz: ao deixarem o santo as cidades e vilas, eram perseguidos pelos ímpios que os procuravam matar. Mas a espada que levantavam para matar o povo de Deus quebrava-se e caíam impotentes como uma palha. Outra, alguns
são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem. Então, até no momento do decreto de morte, ainda vai ter gente morando em cidade. Foram os compiladores que colocaram esse título, e não Ellen White. E para tentar apoiar esse título, eles colocaram esse texto de Ellen White. No tempo de angústia, fugimos todos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios, os quais entraram nas casas dos santos com espada. Mas a espada que se levantavam para matar o povo de Deus, quebravam-se e caíam tão impotentes como uma palha. Observe que as casas desses santos estão fora das cidades, não nas cidades. O que eles estavam fazendo na cidade, se suas casas não estavam nas cidades, estavam fora? Bem, eles estavam lá pregando o evangelho. Como já observamos, Ellen White nos disse que as cidades devem ser trabalhadas a partir de postos avançados. Iremos para o campo, vamos nos preparar lá no campo e vamos nas cidades levar a mensagem. O mensageiro de Deus disse: não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as, a fim de adverti-las do que está para sobrevir à terra. Então, os inimigos do povo de Deus os perseguem até suas casas no campo. Eles ergueram a espada para os matar, mas ela se quebrou e caiu tão impotente quanto uma palha. Essa é a explicação do texto. Não tem essa de que os fiéis de Deus, no tempo de angústia, vai estar morando aqui nas cidades. Josafá pôs em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.